Irmãos, sejam bem-vindos ao nosso curso de consagração a Nossa Senhora pelo método de São Luís Maria Grignon de Montfort. Nessa primeira aula, a gente vai fazer uma apresentação de quem é São Luís, certo? A gente vai explicar por que ele propõe essa consagração a Nossa Senhora e ainda algumas dúvidas quanto que podem surgir no decorrer desse caminho, tá ok? E além disso, a gente vai eu vou dar algumas dicas, né, de como que a gente pode estar vivendo da melhor forma esse método de consagração, esse percurso que São Luís nos propõe. Eu me chamo João Rafael, sou consagrado da Comunidade de Vida na Comunidade Católica Shalom, certo? Sou seminarista e sou também consagrado a Nossa Senhora desde 2012, sob seu título do Imaculado Coração, tá ok? Enfim, vamos ao conteúdo. Por que nós vamos trabalhar essa consagração? É importante nós conhecermos um pouco de quem é São Luís. São Luís, ele é um santo francês, ele foi sacerdote, certo? Nasceu em 1673, na Bretanha francesa, certo? Ele é o mais velho de 18 irmãos e numa família muito bem formada e tudo, teve alguns irmãos religiosos ainda. Ele mesmo foi sacerdote, mas além dele, teve outro sacerdote, teve um frei dominicano, uma irmã beneditina e uma irmã sacramentina, tá certo? Ao longo da sua vida ele foi crescendo nessa devoção a Nossa Senhora e adotou, de modo pessoal, o nome Maria. Ele é conhecido como São Luís Maria Grignon de Montfort, né? Então, esse nome Maria ele escolheu adotar depois do seu crisma. Ele escolheu adotar quando já era jovem, e quando foi crismado adotou esse nome, que depois ele viria a deixar inclusive o seu nome de família, né, o Grignon, e ficou conhecido como Montfort apenas, né, São Luís Maria Montfort, tantas vezes chamado dessa forma, certo? Ele estudou num colégio jesuíta na cidade de Rennes, onde nesse colégio, a partir da referência que ele foi recebendo dos padres jesuítas, dos irmãos jesuítas, ele recebeu toda a sua formação humana e espiritual. Lá também ele fez seu estudo de filosofia e ao longo desse caminho se sentiu chamado ao sacerdócio, indo então estudar em Paris, lá fazendo a sua teologia, certo? Sendo ordenado então em 1700, sob o aspecto de 3 objetivos. A sua ordenação tinha 3 focos. Ele desejava se ordenar pelos estrangeiros, se ordenar pelos pobres e, em especial, se ordenar pelo anúncio do reino de Deus por meio da Virgem Maria. Em 1706, ele escolheu, já tendo 6 anos de sacerdócio, ele escolheu caminhar até Roma. Ele foi até Roma atrás do Papa Clemente XI. E nessa busca pelo Papa, ele queria uma confirmação da sua vocação missionária, do seu carisma, do seu chamado missionário, de estar em missão, de correr pelos povos para anunciar o reino por meio de Maria, né? E nessa visita ao Papa Clemente XI, ele recebe o título de missionário apostólico. E como missionário apostólico, ele vai enviado para onde o Papa lhe orienta, né? E nessa orientação, o Papa pede que ele volte à França. E nesse retorno à França, ele possa então renovar o espírito do cristianismo lá na França. É sabido que no início do século XVIII, no final do século XVII, esse período que ele vive, de 1706, a França, como toda a Europa, na verdade, vive um novo grande momento filosófico, né? Nós vamos vivendo o processo da filosofia moderna, os tempos modernos vão acontecendo, grandes revoluções virão no decorrer desses anos, e um ponto muito específico desse movimento que eles vão vivendo, desse momento que eles vão vivendo na França e em toda a Europa, diante dessa filosofia, é o abandono da fé, no sentido de tê-la como centro. A fé vai deixando de ser o alicerce das decisões, e o que vai alicerçando as decisões, os pensamentos, o governo da sociedade, vai sendo a ciência com o tempo, né? Então, esse é um movimento em que a fé vai ficando mais em baixa. E o Papa então envia São Luís para a França, de volta para a França, para lá ele renovar o espírito do cristianismo para a população. Um tempo muito novo, mas muito necessário, né? Para aquele povo que vivia ali grandes questionamentos e grandes dúvidas diante de tudo aquilo que foram vivendo, né? Mesmo em Paris, terra onde o próprio Tomás de Aquino séculos antes viveu com tanto empenho
a declaração da fé, a doutrina da fé, o estudo da fé, naquele momento vai sendo deixado de lado, certo? E nesse carisma missionário de São Luís se destaca, obviamente, a sua devoção mariana, certo? Nessa devoção, São Luís escreve diversos livros, né? O Segredo de Maria, inclusive, mas o que mais chama a atenção é o Tratado da Verdadeira Devoção, o livro que nós vamos usar, que é a base do nosso curso, é a base de tudo aquilo que nós vamos estar falando, tá certo? E, além de escrever diversos livros, São Luís também fundou 3 congregações, certo? 3 congregações de vida consagrada. São Luís ele veio a falecer 10 anos depois do seu envio apostólico, como missionário apostólico, né? 10 anos depois, em 1716, já aos 43 anos, muito jovem ainda, mas com certeza diante de muito empenho missionário, diante de muito desgaste missionário, né? Morreu com 43 anos depois de ter feito mais de 100 missões populares. Foi canonizado por Pio XII, já no século XX, em 20 de julho de 1947. E o centro da sua espiritualidade, o centro da sua mensagem é conhecer e amar a Maria, para então podermos conhecer e amar a Jesus Cristo. Amém? E baseado nisso, nós vamos viver esse tratado. Baseado nisso, a gente vai aprofundar, né? A gente vai sempre falar muito fazer muito esse movimento de conhecer e amar Maria, para então conhecer e amar Jesus Cristo. Sempre nesse movimento, porque de fato esse é o coração da obra de São Luís. Tá ok? Então, por que ele nos motiva que nós possamos consagrar a nossa vida a Maria? Primeiro, a gente precisa entender o que significa consagrar. O que significa esse ato? Consagrar é fazer santo, é separar determinada coisa para Deus, é separar determinado objeto como posse de Deus. E dessa forma, consagrar algo é fazer com que este algo pertença àquele a quem nós consagramos. No caso, a consagração a Maria é tornar-se posse de Maria. Maria passa a ser a nossa dona, né? E Pio XII, quando ele vai falar da canonização de São Luís, ele deixa claro que esse ato da consagração a Nossa Senhora, esse tratado da verdadeira devoção, ele é o ápice da devoção mariana, né? Pio XII vai dizer que é o dom inteiro de si mesmo. Essa consagração é o dom inteiro, tudo que nós temos, tudo que nós somos para ela. E nessa finalidade, nesse intuito de nos consagrarmos a Maria, de darmos todos a ela, também é interessante que São Luís ele vai permeando muito da doutrina, baseado na própria doutrina católica, obviamente, né? Então ele vai falar qual é a finalidade, ele parte da finalidade da vocação cristã. Ele parte do objetivo que nós temos, o centro do nosso chamado como cristãos, que não é outro senão nos tornarmos outros Cristos, né? Deixarmos que o Cristo vive em nós, que Cristo se manifeste em nós. E isso se realiza não de outra forma, senão por meio do Espírito Santo, né? Senão clamando que o Espírito atue nas nossas vidas. Mas ele nos apresenta em Maria um caminho que, com o próprio Espírito, torna mais perfeita essa configuração, esse assemelhamento. Ele diz que a via por Maria é nos moldarmos a Cristo por meio do ventre de Maria. Ele vai falando que por meio do ventre de Maria Jesus veio ao mundo. Então também por meio do ventre de Maria nós vamos ser formados nós vamos ser formados outros Cristos, e então por meio do ventre de Maria ele vai reinar no mundo de hoje, né? Então ela também deve reinar no mundo de hoje. Ela também precisa ser soberana, precisa ser rainha no mundo de hoje, para que então Cristo receba todo o mérito, toda a glória, toda a graça, todo o louvor, toda a adoração. Cristo seja o tudo, em todos e para todos, certo? E nesse movimento, São Luís ele vai deixando muito claro uma pedagogia mariana, que ele vai chamar da Escola de Maria. Ele vai falar que da mesma forma com que Maria formou Cristo, ela também vai nos formar por meio da santidade no ordinário.
por meio da santidade nas pequenas coisas, né? Quem, como eu, né, já teve a oportunidade de conhecer a devoção de Nossa Senhora de Nazaré, é uma devoção muito simples, mas muito rica, porque apresenta Nossa Senhora na cidade de Nazaré, logicamente, né? E nós sabemos que Nazaré é o lugar em que Jesus cresceu, em que Jesus foi educado, em que Jesus foi formado, que Jesus formou-se como homem, foi educado por Maria e também por José. Essa devoção de Nossa Senhora de Nazaré é muito bela porque ela apresenta de modo muito encarnado quem foi Jesus e de modo muito concreto quem foi Maria. Maria, que foi aquela que foi educando no decorrer da sua vida, nas pequenas coisas, o menino Jesus, né? E o educou na santidade ordinária, nas pequenas escolhas, nas pequenas decisões, nos pequenos atos. E nesses pequenos atos ordinários também ensinou a ir desenvolvendo suas virtudes e conseguindo compreender, ler e contemplar a condução de Deus. Maria tem essa capacidade também conosco, de nos levar a essa experiência de contemplação do mistério de Cristo, contemplação da condução de Deus, de leitura do caminho que Deus tem para nós. Então, São Luís ele vai seguindo e vai nos indicando que é necessário que nós nos deixemos guiar por Maria, né? Deixemos que Maria seja a mestra nas nossas vidas, mestra de oração, mestra na contemplação, mestra na atenção, mestra das virtudes. Maria como mestra, mestra que vai nos indicar o caminho, mestra que vai nos guiar, certo? A consagração a Maria, São Luís vai apresentar que é uma consagração muito específica, mas muito especial. E nessa especialidade, ele aponta que essa consagração não é outra coisa senão um ato de justiça. Um ato de justiça feito à Virgem Maria. Por quê? O que é justiça, primeiramente, né? Justiça, segundo o Catecismo da Igreja, é dar a cada um aquilo que lhe é devido. É reconhecer em cada um aquilo que deve ser reconhecido. E então dar-lhe aquilo que lhe é devido, certo? E São Luís, a partir dessa compreensão de justiça, ele vai apresentar quem é Maria. Maria, que é a obra-prima de Deus. Maria, que é a obra mais perfeita de Deus, após Jesus Cristo, obviamente, que é o próprio Deus, né? Maria é aquela que, como ela mesma canta, todos a proclamarão bem-aventurada porque é exaltada pelo próprio Deus, certo? Então, é digno e justo que nós louvemos a Maria, é bíblico que nós louvemos a Maria, certo? Então, por Maria, o reino de Deus e Jesus vão sendo conhecidos, porque por Maria Jesus vai se fazendo mais vivo no meio de nós. Nós vamos nos tornando mais capazes de conhecer a condução de Deus e assumi-la. Assumindo a condução de Deus, testemunhá-la e manifestá-la para a humanidade que precisa conhecer a Deus. Senão, o que seremos de nós sem conhecermos a Deus? E se não conhecermos a Deus, o que seremos de nós se não conhecermos Maria, que torna mais claro e mais explícito Deus nas nossas vidas, que torna Jesus explícito nas nossas vidas, certo? E São Luís ele traz alguns fundamentos para nós, alguns fundamentos bíblicos, certo? Que é o Evangelho de João, no capítulo 19, quando Jesus, já crucificado, entrega Maria ao apóstolo João. Nesse momento, na pessoa de João, todos nós recebemos Maria nas nossas casas. Todos nós, como igreja, acolhemos Maria na intimidade dos nossos corações. E nesse movimento, acolhemos Maria para também colhermos da intimidade com ela, para também colhermos da sua presença, para também colhermos dos seus ensinamentos, podermos respeitá-la, dar a ela gratidão, dignidade, honra, porque é a mãe de Jesus Cristo e aquela que o forma em nós, né? Nesse movimento também, quando João recebe Maria, quando Jesus a entrega, Jesus a chama de mulher. São Luís, e também uma grande base teológica e exegética, aponta que esse chamamento de mulher faz referência à mesma mulher do versículo 15 do capítulo 3 de Gênesis, que é também conhecido como o proto-evangelho. Nesse versículo,
o próprio Deus, após o pecado original de Adão e Eva, vai falando que a descendência da mulher pisará a cabeça da serpente. E esta mulher é Maria. Esta mulher, a igreja, a fé cristã, identifica em Maria, aquela que nos dá Jesus, que pisa a cabeça da serpente. Maria, sim, ela também, segundo a doutrina católica, os nossos dogmas, graças a Deus, são tesouros de fé, são certezas de fé que a igreja foi sustentando ao longo desses seus 2000 anos. No meio dos seus dogmas, um deles é que Maria é corredentora da humanidade. Sendo corredentora da humanidade, o que isso significa? Significa que ela também redimiu a humanidade. Jesus, Deus Pai, com Jesus e, claro, o Espírito, na ação da Santíssima Trindade, Deus quis depender de Maria. Deus quis depender da cooperação de Maria. Naquele momento em que só havia esperanças e promessas, mas Deus ainda não havia se manifestado, se encarnado, não havia sacramentos, havia as leis, Deus ainda não havia se revelado em plenitude, porque a revelação plena se dá em Jesus Cristo. Naquele momento, Deus escolhe depender de uma mulher, depender de uma jovem, depender de uma virgem. E Deus o faz na pessoa de Maria. Deus escolhe ao longo de toda a narrativa bíblica, ao longo de todo o Evangelho, Deus escolhe depender de Maria. É Maria que vai criando Jesus, é Maria que vai educando Jesus, é Maria que vai sustentando também os apóstolos após a paixão de Cristo. É Maria que permanece com eles também durante os Atos dos Apóstolos, durante toda a fundação da igreja. Maria vai sendo sustentáculo para a igreja. Ela é uma grande coluna para a igreja, por escolha de Deus. Deus quis fazer assim, em Jesus e na igreja. Maria é aquela que amamentou, que educou e sacrificou, e se sacrificou por nós. Maria, ela com certeza, ela não era onisciente, ela não pensava, nossa, eu estou fazendo isso pelo João, estou fazendo isso pela Maria, estou fazendo isso por Padre Pio, estou fazendo isso por tantas pessoas. Não. Maria simplesmente pensou na vontade de Deus e Deus quis depender dela. Então todo o movimento de Maria foi também um movimento de redenção da humanidade. E aqui nós entramos também no sim de Maria. Deus não só quis depender dela, mas ela quis cooperar com Deus. Ela quis assistir à vontade de Deus, assistir à condução de Deus. Então, nesse sim de Maria, nós também identificamos toda a igreja que a acolhe, mas toda a igreja que é chamada, que é vocacionada a cooperar com a vontade de Deus, a cooperar com o desejo de Deus de redenção da humanidade. Uma redenção que já nos alcança pelo mistério de Cristo, mas que precisa ser anunciada, que precisa ser acolhida no coração dos homens. Então, o sim de Maria é também modelo para nós, é também o nosso sim, é também via de salvação para nós, via vocacional para nós. Nós somos chamados a, com Maria, também dizer o nosso sim. Amém? E dessa forma, nós temos São Luís, ele, após apresentar tudo isso, ele vai nos dizer qual é o centro da devoção, qual é o centro do seu tratado, qual o centro dessa verdadeira devoção à Virgem Maria, que passa por isso tudo que a gente já foi falando até agora. Deus se confiou a Maria, então nós também devemos nos confiar a Maria. Deus escolheu depender de Maria, então nós também devemos escolher depender de Maria. Dessa forma, nessa dependência a Maria, nessa escolha por Maria, nós estaremos preparando a segunda vinda de Cristo. Nós estaremos preparando todo o movimento redentor final de Jesus, quando ele voltar, para então fazer como já conhecemos no Evangelho, separar aqueles que viveram a vontade de Deus daqueles que não a viveram, aqueles que assumiram o seu senhorio daqueles que não assumiram o seu senhorio. Por meio de Maria, nós vamos preparando essa segunda vinda, ok? E também por ela, Cristo vai sendo formado em nós, como nós já falamos. Cristo formado em nós,
Cristo vai sendo formado em toda a humanidade. Cristo vai sendo gerado em toda a humanidade, porque a evangelização e, graças a Deus, a experiência com Deus, ela é contagiosa. Ela é como um grande vírus. Nós vivemos esse momento de quarentena. Ela é como um grande vírus que vai irradiando, que vai alcançando a humanidade, mas é um vírus que nos salva, é um vírus que nos liberta. A evangelização é assim, a experiência com Deus é assim. E por Maria, experimentando Jesus, deixando que Jesus se forme em nós, Jesus é também formado em toda a humanidade. Dessa forma, nós vamos encontrando o caminho de amor a Deus, de um amor mais perfeito. Nós vamos encontrando o caminho dessa devoção. Amém? Maria é também apresentada para nós por São Luís como a alma mais parecida com Jesus, a alma mais parecida com o Cristo. Então, nos aproximarmos de Maria, buscarmos nos configurar a ela, nos assemelhar a ela, é algo central para nós, porque ela, como não teve o pecado original, como viveu imaculada e então foi assunta aos céus, sem marcas de pecado, ela é aquela que mais se assemelhou a Jesus. E nos assemelhando a ela, nós temos uma possibilidade muito maior de nos assemelhar a Ele. Nós temos uma possibilidade muito maior de nos assemelharmos a Ele de modo mais perfeito. Não uma semelhança qualquer, mas uma semelhança mais perfeita. Trilhando um caminho de proximidade, a zona de aprendizagem proximal, zona de ensino proximal, como os pedagogos vão dizer, né? Maria é a zona mais próxima de nós e mais próxima de Deus, mais próxima de Cristo. Ela está bem no meio do caminho e, nos aproximando dela, nós chegamos mais próximos de Cristo. Por ela, nós podemos encontrar toda a sabedoria que o Evangelho nos apresenta. Isso é algo que o Concílio Vaticano II, vai nos falar. Então, São Luís ele vai nos apresentar, por meio do seu tratado, o oferecimento total. O tratado vai propor exatamente isso, o oferecimento total a Jesus por meio de Maria. Como funciona isso? Total é tudo. Oferecer é dar, é não mais ter posse, é dar. Tudo é tudo. Bens, vida, corpo, alma, méritos, obras, desafios, dores, alegrias, tudo a ela. E nesse oferecimento total, São Luís vai nos apresentar 4 colocações. Tudo aquilo que nós fazemos através de Maria, tudo aquilo que nós fazemos através de Maria, tudo aquilo que nós fazemos por Maria, com Maria e em Maria, nós fazemos através de Jesus, por Jesus, com Jesus e em Jesus. Essa é a orientação que São Luís nos apresenta. Esse é o caminho que ele nos dá nessa devoção à Virgem Maria. E no meio disso tudo, algumas pessoas, inclusive eu, fiquei com algumas dúvidas, né? Porque a gente vai vendo uma centralização tão grande em Maria e a gente pode se questionar, mas João, e Jesus? Como fica a experiência com Jesus, né? É Maria para lá, é Maria para cá, tudo é Maria. Como fica Jesus? Será que Jesus não é deixado de lado? Será que Maria não toma a frente de Jesus nessa consagração, nessa devoção? E isso a gente vai responder com base em 2 santos. São Luís, certo? São Luís Maria Guião de Montfort, o autor da devoção, o autor do tratado. E a gente vai se basear também em São João Paulo II, que, como muitos sabem, foi também consagrada a Nossa Senhora por meio do tratado, pelo método de São Luís. E, inclusive, o seu lema, Totus Tus, é baseado, todo teu, é baseado na devoção do tratado da verdadeira devoção, certo? A gente vai se basear nesses 2 santos que vão nos orientar nesse caminho de... Mas e Jesus? Como é essa relação de Jesus e Maria? São Luís ele vai nos dizer que ele entende que Maria é a criatura, ela é uma criatura de Deus. E como tal, não se aproxima de Deus. Como tal, ela não é nada diante da grandeza de Deus, certo?
ela não pode ser confundida. São Luís deixa isso muito claro. E assim, a gente já falou anteriormente que Deus quis depender, mas é uma dependência movida pela sua vontade. Deus não precisa de Maria. Deus não tem necessidade de Maria. Deus é aquele que é. Deus é e basta. Por Ele mesmo, Ele basta. Mas Ele quis operar por meio de Maria. E dessa forma, se Deus quis fazê-lo, por que nós vamos mudar? E se Deus assim fez, sendo Deus imutável, Ele também não mudaria, né? João Paulo II, quando ele se questionava, refletia, e certa vez ele falou sobre isso, a família monfortiana, as congregações, filhas de São Luís, né? Ele vai dizer que justamente essa devoção à Santíssima Virgem, ela é profundamente trinitária e cristocêntrica. Essa devoção, ela traz em si essa experiência de ter Maria como um caminho, mas não como finalidade. Então, nisso colocamos Cristo no centro. E trinitária por quê? Porque toda devoção a Maria se torna uma devoção trinitária, dado que ela, de uma forma muito especial, foi amada por Deus, de uma forma especial e particular. Nenhuma outra pessoa se relacionou com Deus como Maria se relacionou. Por quê? Que ela teve a oportunidade de experimentar de Deus como Pai, Criador, Deus. Teve a oportunidade de experimentar Jesus Cristo como seu Filho, não como o Filho de Deus e como aquele a quem eu sigo ou em quem eu estou enxertado pelo batismo. Não, ele era filho de Maria. Ela teve a experiência de tratar o Filho como seu filho. E a relação pura com o Espírito Santo, a relação inteira com o Espírito Santo. Maria teve a graça de poder se relacionar com o Espírito como esposa. Ele era o seu esposo, ela era sua esposa. De modo muito especial, ela soube viver essa relação trinitária. E como eu falei, João Paulo II também, o Papa que deu seguimento e andamento concreto ao Concílio Vaticano II, nesse discurso dele à família monfortiana, ele orienta essa devoção a partir do Concílio Vaticano II. Ele vai citar Lumen Gentium, quando no número 65 ele vai falar que, por Maria, à luz do Evangelho, é possível penetrar no insondável mistério da encarnação. Por Maria, nós tocamos a grandeza da encarnação de Jesus. Nós tocamos quem foi Jesus no mais concreto da sua carne, da sua vida humana, que é o que nós buscamos viver, que é a forma de Jesus que nós buscamos nos assemelhar. Incapazes de viver a sua vida divina, logicamente, mas impulsionados pelo Espírito, nós somos também conduzidos e motivados a nos assemelhar ao Cristo homem. E essa é uma bela devoção que, já ao longo da história, São Francisco também soube nos apresentar também por meio do seu presépio, certo? Então, o Concílio vai nos apontar justamente essa experiência do mistério da encarnação a partir de Maria, à luz do Evangelho, né? Maria, ela é um meio perfeito para encontrarmos Jesus. Ela é um meio perfeito para amá-lo com ternura, com fidelidade. Maria é aquela por meio de quem nós podemos louvar absolutamente todas as obras da Trindade. Porque todo louvor elevado a Maria é direcionado a ela, ou é direcionado por ela a Jesus. Todo louvor que nós elevamos a ela, tudo aquilo que nós damos a ela, é dado a Jesus. Porque assim fez ela ao longo da sua história, assim fez ela ao longo de toda a tradição bíblica. Nós conhecemos o Magnífica quando ela pega todas as graças, todos os louvores que ela recebe de Isabel, e então naquele momento ela canta o seu Magnífica. Ela reconhece a graça, a ação de Deus, a força de Deus que se manifesta naquele momento. São Luís ele nos apresenta ainda algumas consequências quanto a essa devoção, certo? São elas ter Maria como rainha dos nossos corações, ter Maria como aquela que de fato governa, né?
ele dizia que Maria só vai poder morar, se Maria morar e reinar na alma do consagrado, então ela vai poder formá-lo e gerá-lo para a vida eterna, formá-lo em Cristo. Mas é necessário que Maria reine no coração daquele que se consagra a ela. Uma outra consequência é que, a partir de toda essa análise, ele ousa, e ousa de modo muito sábio, ele ousa dizer que essa devoção ela é necessária para a salvação da humanidade. Deus quis precisar de Maria, então dessa forma também o homem precisa de Maria, né? E não é uma necessidade qualquer, não é algo que qualquer, eu posso me apegar a qualquer santo que dá na mesma coisa. Não, Maria é uma devoção muito particular, né? Em Maria a igreja reconhece que existe a hiperdolia, né? É uma devoção, uma veneração específica. Nenhum outro santo recebe a hiperdolia, né? Nenhum outro santo se assemelha à devoção a Maria. Somente Maria recebe a hiperdolia, somente Maria recebe essa devoção específica. Somente nela nós podemos nos assemelhar de modo perfeito, de modo mais perfeito a Jesus. E um exemplo disso tudo é quando Francisco teve uma experiência mística, na verdade, e viu uma escada subindo aos céus. E o entendimento que ele teve dessa escada foi justamente de que essa escada que nos leva ao céu é a Virgem Maria. Essa escada que nos conduz à eternidade é a Virgem Maria. A terceira consequência que São Luís vai dizer a partir disso tudo também é que Maria e essa devoção são necessários para os últimos tempos, serão necessárias nos últimos tempos. Ele se baseia numa revelação feita a um santo, a São Vicente Ferrer, certo? Que ele vai dizendo que os santos dos últimos tempos serão suscitados por Jesus e Maria e terão uma grande devoção como sinal, uma grande devoção à Virgem Maria. E essa devoção à Virgem Maria vai, na sua vivência de virtudes, na sua configuração, a própria Virgem vai levantando muitos tíbios, vai tirando muitos tíbios da sua tibieza, né? Então ela vai apontando que essa devoção nos últimos tempos, a devoção à Virgem Maria, ela é extremamente necessária, certo? Ainda partindo de alguns pontos, né, daquilo que São João Paulo II foi orientando, foi apresentando para a família monfortiana a partir dessa devoção, São João Paulo II ele orienta que todos nós tenhamos 3 desejos. O primeiro desejo, que desejemos o Espírito de Maria para podermos conhecer Jesus. O segundo desejo, que desejemos a alma de Maria para louvar e glorificar o Senhor. E o terceiro desejo, que desejemos o coração de Maria, para que possamos então amar a Deus com caridade pura e ardente, um amor mais sincero, certo? E nesse entendimento, a gente vai retornando para aquilo que, fazendo um diálogo, né, de João Paulo II e São Luís. São Luís vai apresentar nesse amor sincero que a consagração ela é uma escravidão de amor a Jesus, que é uma escravidão da vontade, né? Por isso São Luís ele apresenta, ele sugere como possibilidade que o fiel ande com um sinal claro, um sinal físico de pertença a Nossa Senhora, né? Muitos andam com correntes, eu tenho uma medalha com a figura de Nossa Senhora do Sorriso aqui atrás, né? De pertença a Nossa Senhora. Por quê? Porque é justamente uma consagração, uma escravidão, uma pertença. Muitos, a maior parte das pessoas, usa uma corrente porque São Luís, no livro, no seu tratado, ele fala justamente da correntinha, certo? Da cadeia, pequena cadeia de Nossa Senhora, né? E essa escravidão é uma escravidão que se passa na vontade, certo? Ela precisa acontecer dentro de mim, dentro de cada um de nós. Essa escravidão é a mesma coisa que Jesus fez. Jesus escolheu ser servo. Jesus, sendo Deus, ele se fez servo da humanidade. Jesus, sendo Deus, ele escolheu obedecer também a Maria. E também Maria, livre do pecado, inclusive, Maria livre, escolheu ser serva. Eis aqui a serva do Senhor, ela pôde cantar, né? Então, da mesma forma, nesse movimento de serviço, de servidão,
São Luís ele vai embasar a sua escravidão, a sua devoção como escravidão do amor a Jesus, por meio de Maria. Né? Ele vai apontando que essa obediência, esse movimento de serviço, né? De servidão, é justamente a obediência que salvou o mundo. É justamente esse modelo de obediência que foi capaz de salvar a humanidade. E qual é o objetivo dessa devoção, dessa escravidão? Tornar a alma, a minha, a sua e de todos aqueles que quiserem se consagrar, tornar essa alma do consagrado interiormente dependente e escrava de Maria e de Jesus, logicamente por meio de Maria. Jesus, ele viveu 30 anos antes da sua vida pública, e ao longo dos seus 30 anos, ele teve a possibilidade de se submeter a Maria. Ele viveu com Maria, submisso a ela, que junto com José, enquanto José foi vivo, governava a casa. Então Jesus teve a oportunidade de se submeter a Maria por 30 anos. E nesses 30 anos, São Luís vai dizer que aí Jesus realizou mais prodígios do que se fizesse qualquer outro milagre na face da terra. Então, daí ele vai entendendo que existe sim um grande mistério. Mas por que tão grande feito? Porque foi um ato de submissão. Foi um ato de esvaziamento, de kenosis, que Jesus foi vivendo. E aí o valor desse ato de submissão de Jesus a Maria. E Jesus, sendo Deus, não somente se encarnou, não somente se fez filho, se deixou cuidar, mas ele escolheu também obedecer. E essa submissão a Maria, ela tem duas finalidades. Uma é agradar a Deus, logicamente, né? E se unir a Jesus, e a outra é se unir a Jesus. Uma é agradar a Deus e a outra é se unir a Jesus. Agradar e se unir, agradar e se unir. Esse é um movimento de configuração, esse é um movimento de entrega, de pertença a Deus. E é por meio dessa escravidão de fé que nós podemos dizer que a alma se torna livre. Nós temos o modelo de São Paulo, que pode dizer isso com toda clareza. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E dessa forma a gente vai podendo entender que essa fé que nos faz livres, essa fé que nos liberta, essa fé que move a nossa vida, essa fé é por meio dessa fé que nós podemos alcançar Jesus. É por meio dessa fé que nós vamos nos assemelhando a Maria com tranquilidade. É por meio dessa fé que nós vamos nos unindo a Maria. É nos unindo a Jesus por meio de Maria, perdão. E nesse movimento de fé, nós testemunhamos também a vida de Maria, que com fé soube viver toda a sua vida, desde a encarnação do Verbo até a cruz. Uma fé pura, uma fé forte, uma fé firme, uma fé penetrante, trabalhadora, laboriosa, como diz São Luís, né? E uma fé corajosa. São Luís ele vai apontar que é necessário uma fé pura, para que nós não nos preocupemos com as realidades sensíveis ou extraordinárias. Vai apontar ainda que em Maria nós encontramos essa fé firme, forte, cheia de fortaleza, que não se abala com as tribulações e tempestades da vida. Vai encontrar essa fé penetrante e laboriosa, capaz de penetrar, de se esforçar, de dar tudo o que tem para poder entrar nos mistérios de Deus. E assim, nesse mistério de Deus, entrar também no coração do homem. E em Maria nós encontramos uma fé corajosa. Corajosa por quê? Porque é tomada de coragem e de empreendimento para concretizar aquilo que é a vontade de Deus, para concretizar os planos de Deus. Em Maria, ainda nós podemos encontrar uma fé muito própria. São Luís vai apontando, e também São João Paulo II, quando fala, vai apontando a fé de Maria como uma fé que é uma chama ardente, que nos leva à vida divina, que nos apresenta os tesouros da sabedoria divina, uma arma onipotente. E nessa fé pura, como eu falei, ela é capaz de renunciar a todas as coisas sensíveis. Ela não espera sentimentos, não espera chorar, se arrepiar, não.
também não espera coisas extraordinárias, né? Um êxtase, milagres. Não, ela quer conhecer a Deus. É uma fé que se esvazia, capaz de deixar tudo, unicamente porque ela quer a Deus. Ela quer a pessoa de Deus, plena de kenosis, plena de nada mais me importa. Eu só quero Deus. Nos faz lembrar muito São João da Cruz, nessa sua base, nessa sua espiritualidade, certo? E nós temos ainda João Paulo II, quando ele volta a apontar, né, o Concílio Vaticano II, ele aponta também o número 69, quando ele fala que no documento que nos indica para dirigirmos súplicas a Maria, para que Maria possa reunir todo o povo para a glória da Santíssima Trindade. Ela que esteve em todas as fases da revelação a partir de Jesus Cristo, na encarnação e também na igreja, no momento fundante da igreja. Ela que está também na glória hoje e pela comunhão dos santos está unida a nós, dirijamos súplicas a ela, para que ela possa, com tranquilidade, interceder ao Pai pela união do povo, para que se reúna para a glória da Santíssima Trindade, para a maior glória da Santíssima Trindade. E por fim, toda essa devoção a Maria é uma devoção direcionada a Deus, como nós já falamos, porque Deus tudo fez a partir dela. Toda a grande obra redentora de Deus em Jesus Cristo se dá a partir de Maria. E não é problema nenhum nos unirmos a ela, porque louvar a Maria é também louvar a Deus. Engrandecer o nome de Maria é também engrandecer o Santíssimo Nome de Deus. Ser escravo de Maria é assumir na própria vida o senhorio de Jesus Cristo. E por fim, eu queria apresentar para vocês algumas dicas. São poucas, certo? Mas todos nós vamos ter que ler esse tratado ao longo do nosso processo de consagração à Virgem Maria, certo? Então, nesse movimento todo, esse livro que eu tenho, ele tem 204 páginas, certo? 204 páginas só do tratado, tem os apêndices e suplementos, mas do tratado, objetivamente, são 204 páginas. A minha sugestão é que você divida. O total do texto que você tiver vai variar a partir da edição que você tiver. Total pelos 33 dias. O caminho da consagração são 33 dias de exercícios espirituais. Então a minha sugestão é que você pegue, por exemplo, 204 e divida por 33. Vai dar mais ou menos 6, certo? 6 páginas. Mas leia 7, porque vai dar 6 alguma coisa, né? Então leia 7 páginas por dia. E aí, com certeza, ao final dos 33 dias, você já vai ter lido todo o seu tratado para poder viver bem todos os exercícios. Para poder viver bem também o dia, né? Conhecer o tratado, saber aquilo que você está escolhendo viver, tá certo? E, como eu disse, são 33 dias. São 12 dias de orações iniciais e depois mais 3 semanas, certo? A partir do tratado você já pode pegar os 12 primeiros dias, eles têm por finalidade o desapego de si, certo? E o abandono do mundo. E aí você já começa ao longo dessa semana que se inicia hoje, você já pode começar amanhã, você já pode ir se aprofundando no tratado e também se aprofundando nos exercícios. A gente vai tentar deixar aqui no nosso perfil as orientações dos exercícios espirituais para que você possa estar nos acompanhando, tá ok? Então, Deus abençoe você nesse caminho. É um caminho de santidade, é um caminho um pouco longo, mas não desista, tá certo? São 33 dias de louvor e de amor a Deus. 33 dias fortalecendo a nossa vontade para nos consagrarmos a Deus por meio de Maria e nela encontrarmos o caminho perfeito de amor a Deus. É muito interessante e é algo que eu não falei, mas algo que me chama muita atenção é quando São Luís ele apresenta nessa devoção à Virgem Maria como que um método como Maria torna perfeito, né? A nossa oferta torna perfeita a nossa devoção, como se nós entregássemos a ela como que presentes a Deus, só que presentes arrumados por nós com o nosso amor imperfeito, e às vezes mal arrumados, os sacos, o presente, né, o saco do presente mal feito e tudo, às vezes
até mal sem saco, né? Vamos dizer assim. E então Maria, no seu amor perfeito a Deus, não deixa de dizer que o presente é nosso, mas embrulha, arruma, coloca bem direitinho para poder então entregar para Jesus de modo mais belo, de modo mais perfeito. E assim, lute para que você possa também se confiar a ela dessa forma e colher das graças próprias desse tempo. Não desanime, certo? São 33 dias, não desanime, vai dar certo. Deus abençoe você e a sua caminhada e que a Virgem Maria possa de fato nos sustentar, porque ela quer gerar um mundo novo. Ela quer gerar em nós e em toda a humanidade a pessoa de Jesus Cristo. Deus abençoe. Shalom.